Bom dia! PRF finaliza a Operação Páscoa e registra aumento no fluxo de veículos nas estradas. Corpo da bailarina assassinada da BR-135 é enterrado em clima de revolta. No estúdio vamos falar sobre declaração de imposto de renda e como fazer as retificações. E você vai acompanhar as notícias do esporte. Tem os melhores lances entre Moto e Imperatriz. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2016. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E muitas pessoas aproveitaram o domingo de Páscoa para pegar a estrada de volta para casa após a Semana Santa. A previsão da Polícia Rodoviária Federal era de grande movimentação a partir da tarde. Foi um domingo de final de feriado e com o trânsito mais intenso nas rodovias que cortam o estado. Na BR-135, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a movimentação era maior. Na chegada à capital São Luís, o patrulhamento foi reforçado nas estradas desde a quinta-feira. Foi montado um sistema de segurança onde várias viaturas foram distribuídas em determinados pontos considerados estratégicos da rodovia, de forma que mantenha a sensação de segurança e que os condutores retornem ao seu destino com mais segurança mesmo. Além do aumento natural do fluxo de veículos por conta do feriado de Semana Santa, outra preocupação foi em relação à chuva. Em muitos pontos do estado, acabou chovendo, o que pode ocasionar mais acidentes dependendo da falta de habilidade do motorista. Fora isso, os condutores ainda têm que conviver com a péssima situação das estradas. A BR-135 é um exemplo. São vários pontos tomados por buracos. Muitos motoristas ficaram no prejuízo, tiveram problemas mecânicos ocasionados pela buraqueira. Foi por causa dessa falta de infraestrutura que uma bailarina acabou sendo assassinada nesse final de semana. Ela teve que reduzir a velocidade por conta dos buracos e acabou sendo surpreendida por bandidos, que efetuaram vários disparos contra o carro em que a vítima estava. Ana Duarte era muito conhecida pelos seus trabalhos no meio artístico. Ela tinha 51 anos e deixou o marido e uma filha. E o perigo permanece para quem circula na BR-135. No trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 24, a situação é bastante crítica. E sempre cuidado se estiver chovendo, porque nesse caso precisa se redobrar a atenção ao volante. Nesse feriado, vários veículos foram flagrados pelos radares da Polícia Rodoviária Federal por excesso de velocidade e foram multados. O balanço oficial da Operação Semana Santa deve ser divulgado na tarde dessa segunda-feira. E olha só, ainda repercute muito a morte da bailarina Ana Lúcia Duarte Silva. Além da falta de segurança na BR-135, outro grande problema é a falta de estrutura na via. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Clécio Bertozzi. Clécio, que inclusive fez uma reportagem recentemente nessa BR falando da falta de estrutura, não é isso, Clécio? Bom dia. Bom dia, Eliene. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. É isso mesmo, Eliene. Nossa equipe de reportagem fez uma matéria há cerca de 15 dias e constatou realmente a problemática naquela área. É um excesso de buraqueira e durante esse fim de semana, durante o domingo e início da madrugada desta segunda-feira, uma longa fila se formou naquela via e cerca de 10 veículos tiveram os pneus furados por conta da buraqueira na BR-135. Uma longa fila se formou naquele trecho por conta desse problema. Um caminhão que carregava trigo também tombou na última terça-feira por conta de buracos na BR-135. Na última terça-feira, essa carreta acabou tombando por conta do excesso de buracos na BR-135. Também no final de semana, no sábado, na madrugada de sábado, a bailarina Ana Duarte, de 51 anos, foi morta. Ela reduzia a velocidade do veículo por conta da buraqueira e também de quebra-molas quando foi abordada por 2 suspeitos, um menor de idade. Ela foi morta ainda no local, ela morreu ainda no local. Eliene. Obrigada pelas informações, Clécio. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, agora a gente muda de assunto e começa a falar sobre saúde. Dores de coluna podem ser causadas pela má postura ou até uma noite mal dormida. Muita gente não dá atenção ao problema, que pode evoluir e se tornar algo bem mais sério. Você vai ver agora um método pouco conhecido para o tratamento dessas dores, através da osteopatia, uma técnica que surgiu nos Estados Unidos.
O Saulo sofre com problemas de postura desde que era criança, mas não sentia muitas dores. Com o passar dos anos, o problema foi se agravando e ele decidiu procurar um fisioterapeuta e iniciou a osteopatia, um tratamento com princípios de terapias naturais. Infelizmente, eu comecei o tratamento só quando comecei a sentir fortes dores na lombar. O ideal é você começar o tratamento preventivamente, porque não é só em relação ao esporte que ela vai funcionar. Ela funciona para você desenvolver suas atividades do dia a dia também. Essa é a segunda sessão que ele está fazendo, mas garante que já sentiu a diferença no corpo. Apesar de ter feito apenas uma sessão, o trabalho do osteopata ele se desenvolve durante toda a semana. Não é só aqui na sessão, ele vai passando exercícios para você fazer durante a semana, que vai melhorando cada vez mais o seu processo. O Márcio é o fisioterapeuta do Saulo e conta que, apesar da maioria dos pacientes apresentarem problemas de coluna, a técnica pode ser usada para tratar outras patologias. Alterações e disfunções da coluna vertebral, como queixas de dores lombares, torácicas, cervicais, e aí o leque vai se estendendo, para pessoas que têm alguma alteração de cervicobraquialgia, hérnias cervicais, hérnias lombares e aí por diante. Assim como também para outras disfunções, por exemplo, de membros superiores, inferiores, como as tendinites, as bursites e outras disfunções musculoesqueléticas também. A osteopatia tem como base do tratamento o tato e se desenvolve pela busca da fonte da dor e não somente em fazer ela passar. Buscar no corpo da pessoa as limitações, os freios que impede que o corpo venha se reorganizar, venha se reestruturar, devolvendo através das técnicas manuais a mobilidade para aquele segmento que não está trabalhando e que possivelmente pode estar sobrecarregando outras regiões essas que os pacientes vêm nos relatando dores. O Saulo aprovou o tratamento. Pretendo continuar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, com certeza, porque é uma melhora da qualidade de vida em geral. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre declaração do imposto de renda, como fazer a sua retificação. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão. Fique por dentro agora dos concursos com vagas disponíveis para o Maranhão. A Prefeitura de Barreirinhas vai realizar inscrições de concurso público para a contratação de 363 profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 880 a R$ 5.000. Lembrando que as jornadas trabalhistas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 7 de abril. E a Câmara Municipal de Tasso Fragoso lançou o edital de concurso público para preencher 8 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. As remunerações previstas são de R$ 880 a R$ 2.316, com jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições foram prorrogadas e serão aceitas até o dia 29 de março, até amanhã. E a Prefeitura de Maracassumé lançou o edital para a contratação de 257 novos contratados. A carga horária é de 20 ou de 40 horas semanais e os salários ofertados podem chegar até R$ 2.640. As inscrições serão aceitas até o dia 5 de maio via internet no endereço eletrônico instimachadodeassis.com.br. E olha só, a violência e a falta de estrutura tem afastado os frequentadores das praças da capital. Mas aos poucos é possível ver que essa realidade tem mudado. Neste feriado de Semana Santa, por exemplo, muitos moradores do Vinhais e também da Camboa aproveitaram o tempo livre para o lazer nesses espaços públicos. A imagem agora na Praça do Letrado, no bairro do Vinhais, é completamente diferente. O abandono deu lugar ao vai e vem de pessoas aproveitando o espaço, que recentemente foi revitalizado pela Prefeitura de São Luís. A estrutura conta agora com vários espaços para atividade física, quadras para a prática de esportes. A garotada é só alegria. Vinha para
ficar aqui, aí só a pessoa lá da nossa comunidade ali vinha para jogar bola aqui. Tá feliz, tá bacana, todo mundo jogando. A superfície agora plana permite às pessoas a caminharem com tranquilidade, brincar de patins, bicicleta. Raina trouxe os 2 filhos. Ela, que não mora no Vinhais, de tão aconchegante que ficou a praça, faz questão de visitar. Dá para brincar, dá para correr, dá para andar de bicicleta, de patins. Dona Maria José anda de skate junto com o neto. Para as crianças, né? Às vezes quem não tem condição de levar seu filho no shopping, isso aqui é um lazer. Para a comunidade, para todo mundo aqui. Já Edvanei aproveita todo o final de tarde para trazer os filhos para se divertirem no playground. E o mais bacana é que já fizeram até novas amizades. Aqui não tinha essa infraestrutura que tem hoje em dia aqui não. Tá bem melhor hoje em dia, que dá até vontade de trazer as crianças para brincar, né? E não para por aí. Uma característica que é mantida em todas as praças reformadas é um espaço especial para atividades físicas. São as academias. Ao ar livre, a sensação é muito melhor. No Vinhais, na Camboa, são exemplos. Todas as praças contam com este espaço. A comunidade agradece. Fizeram bem para a comunidade aqui, né? Porque ajuda muito as pessoas aqui, os idosos, entendeu? Porque isso aqui foi feito que é para ajudar a gente, entendeu? E é bom, cara, você acorda de manhã cedo, aí pratica esporte, faz uma atividade, é muito bom pra gente. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. No centro-norte do Maranhão, chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, as pancadas de chuva ocorrem de forma rápida e passageira ao longo de todo o dia. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapecuru, Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 40 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 38 e em São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. E a seguir que você vai acompanhar as notícias do esporte. Tem os melhores lances da partida entre Moto e Imperatriz. O Bom Dia Maranhão volta depois do intervalo. Agora são 7h47. De volta com o Bom Dia Maranhão, a gente fala agora de economia. A Bovespa teve queda de 0,07% aos 49.657 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,12% e vale R$ 3,68. O peso argentino teve alta, está cotado a 25 centavos. O euro também teve alta e está cotado a R$ 4,12. Faltando um pouco mais de um mês para o fim do prazo da declaração do imposto de renda, mais de 5 milhões de declarações já foram entregues em todo o país. Para quem já fez sua declaração e esbarrou em algumas incompatibilidades nos dados declarados, o momento é de fazer a retificação da declaração. Sobre o assunto, eu converso agora com a contadora e também administradora de empresas, Luciana Reis. Bom dia, Luciana, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. A gente fala desse prazo, né? Falta aí um pouco mais de um mês, encerra dia 29 de abril, e as pessoas acabam deixando para o último momento. Isso é ruim ou tem algumas vantagens? Veja só, de um contingente esperado de 28 milhões de contribuintes, somente 5 milhões e pouco entregaram, como você frisou. Então, assim, realmente tem muitas pessoas com a declaração, digamos, a fazer. Isso de todo não é mal. Por quê? Por exemplo, pessoas que têm declaração, o marido, a esposa, podem ter nesse prazo, um prazo necessário para compatibilizar as duas declarações. Então, às vezes, você, de forma justa, querendo fazer mais cedo, se vê livre, digamos assim, dessa atividade, o faz e ignora, digamos, a declaração do parceiro. Então, às vezes, essa questão de fazer logo dentro do prazo atropela uma declaração do outro e eles não observam a estratégia melhor para o casal, compreender as despesas que são comuns, né? E de repente trabalhar os modelos, porque a gente não pode esquecer que a declaração de imposto de renda tem dois modelos, a completa e a simplificada. Então, dependendo dessas deduções, dependendo da renda comum da família e o patrimônio, porque o patrimônio também é um item que tem que ser declarado, muito importante, isso pode ser estrategicamente pensado. E não vamos esquecer que para esse ano tivemos mudanças. Uma das mudanças diz respeito à declaração
cliente a cliente, paciente a paciente das despesas médicas, e se o casal não tiver atenção a isso, eles podem ou colidir deduções, quer dizer, as mesmas deduções nas duas declarações, ou ignorar. Isso a gente também falou com relação à retificação. Como é que ela funciona e quem, a partir de quando também as pessoas já podem ter esse cuidado, já podem ter essa observação para fazer essa retificação? É importante, a retificação tem uma relação também com essa questão do prazo. Por quê? Até o último dia de entrega, você pode fazer a retificação não só dos dados, Sim. mas também do modelo. Você pode, de repente, como aquela situação do casal que eu citei, você pode moldar do modelo simplificado, que é aquele que você não utiliza as deduções de documento a documento, e sim uma dedução básica no limite de R$15.000. E você pode, nesse prazo, até o 29 de abril, você fazer essa mudança de modelo. Depois disso, pode, até 5 anos. Sim. Desde que você não seja notificado e autuado. Tem também a questão das deduções possíveis, e a gente comentava antes da entrevista começar sobre uma isenção provisória, e nesse caso específico da empregada doméstica. Como é que funciona e por que essa isenção ela é provisória, hein? Pronto. De modo geral, o que o fisco permite que se deduza? Todas aquelas despesas que seriam um papel do Estado prover o cidadão e que o contribuinte termina arcando. Educação, despesas médicas, né? De modo geral é isso. Agora, por que a despesa com a doméstica, que devo ressalvar, não é a despesa total com a doméstica, mas é aquela parte patronal, aquela parte do empregador que ele recolhe para a Previdência, né? Ele recebe isso de volta. Por que isso é provisório? Porque isso foi um dos vários direitos, digamos assim, compensatórios que foram dados aí nos últimos anos para favorecer uma ascensão social e também uma regularização do serviço doméstico, que permitiu que essa dedução fosse dada, só que ela tem limite, né? Então, mas tem prazo. Esse ano ainda vamos poder fazer isso. Lembrando, não é o total da despesa com a doméstica, mas aquela parte do empregador que ele recolheu para a Previdência. Agora, o que é interessante, que eu gosto sempre de ressalvar, é que a maioria das deduções, como educação, como saúde, você deduz da base. Sim. O da doméstico você recebe totalmente do imposto, ele é deduzido do imposto. Então, digamos que tua soma das contribuições para a doméstica deu R$1.200, né? Porque tem um limite. Você vai deduzir do imposto e não da base. Então, se seu imposto a recolher foi R$2.000, você vai recolher R$800. Só lembrando que é provisório, é interessante, mas... Isso, é provisório. A gente ainda vai ter esse ano e ano que vem ainda. Só, depois volta... Eu não posso dizer que só, porque depois de uma renovação da regra. Né? Uma renovação dessa regra, desse outras mudanças também, outras deduções possíveis para o telespectador já ficar atento. O que mais pode ser deduzido também? Pronto. As contribuições à previdência privada, né, do tipo PGBL, no limite de 12% da renda. É interessante porque é um estímulo a uma poupança pessoal, vamos chamar assim, né? Sim. E que pode ser deduzida. Outra coisa, quem loca bens, ou quem presta serviço é autônomo, as despesas de locação daquele bem, de locação do bem, e as despesas com o seu serviço autônomo, você também pode deduzir. Isso aí é diverso, de atividade para atividade. Tem algum local, de repente, às vezes o contribuinte, a pessoa que vai fazer essa declaração, está cheio de dúvidas, e às vezes ele mesmo quer fazer essa declaração, que é possível, às vezes não quer procurar um profissional. Sim. É possível que ele mesmo faça? Tem algum local, algum site para ele buscar mais informações? Ou é interessante que ele procure um profissional, um contador, por exemplo? Pronto. A declaração de imposto de renda, assim como todas as declarações fiscais, elas são muito intuitivas, são fáceis de você manipular. Então, assim, a respeito de você mesmo fazer, é totalmente possível. A complexidade está em conhecimento do que a declaração quer. Sim. Então, casos onde você tenha mais de uma renda ou tenha uma mudança patrimonial relevante no ano, eu recomendo que realmente procure auxílio. Mas, de modo geral, você mesmo pode fazer, a não ser que você queira, obviamente, pedir esse auxílio e utilizar esse tempo de outra forma. Ok, eu conversei com Luciana Reis, que é contadora e também administradora de empresas. Obrigada pelas informações, viu, Luciana? Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você. Boa noite. E olha só, em partida válida pelo retorno do Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa enfrentou na noite de sábado o Cordino e goleou o adversário por 6-0. O jogo começou às 7h15 da noite. Os gols foram marcados por Carlos Alberto, Daniel Barros, Pimentinha e Diego Lourenço no primeiro tempo. No finalzinho do segundo tempo, Cleitinho fez 5-0. E aos 40 minutos, Lucena fez o 6º gol do Sampaio.
Com a vitória, o Sampaio assume a liderança do Grupo A com 3 pontos ganhos. O Cordino caiu para a segunda colocação no Grupo B com 3 pontos. O próximo compromisso do time tricolor será no dia 3 de abril contra o MAC, no estádio Castelão. E olha só, ontem o Moto enfrentou o Imperatriz no estádio Castelão. Veja agora os melhores lances da partida. O início do jogo foi com muitas faltas, até que aos 15 minutos, logo na primeira chance clara de gol, a bola entrou. No cruzamento de Otávio, o Egno apareceu livre de marcação para colocar o Imperatriz na frente, 1-0. Curuca fez boa jogada e cruzou na cabeça de Jefferson para empatar a partida. Pelo alto era o caminho. No confronto com Felipe Dias, Rafael ia levando a melhor. Primeiro defendeu com o pé, puro reflexo. Depois voou para fazer uma bonita defesa. No segundo tempo, a primeira boa chance só veio aos 18 minutos, nessa batida forte de Chico Bala. A bola passou perto. O Papão voltou ao ataque e na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jefferson mais uma vez, fazer o segundo dele. Era a virada motense. 2 minutos depois, William sacramentou a vitória. Final de jogo, Moto 3, Imperatriz 1. E não está nada ganho ainda. A gente sabe que vai ter muita dificuldade, mas nós vamos brigar para buscar esse título agora do segundo turno também para a gente fechar o campeonato. Mas depois no segundo tempo, tanta vez a bola vai lá, tanta vez que uma vez acaba por sair o gol. Aí o segundo gol ainda foi pior porque foi um erro. Foram fazer linha de impedimento quando a gente não treina isso. O Moto continua muito bem na competição, venceu mais uma e agora alcançou os 6 pontos e se mantém líder do Grupo A da competição. Temos que continuar, falta muita coisa ainda, mas tá certo, a diretoria está trabalhando certo, os jogadores estão trabalhando certo, tá tudo caminhando para o lado do bem, vamos continuar assim, se Deus quiser. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim como as reportagens exibidas na edição de hoje e também a entrevista onde a gente abordou o assunto sobre declaração do imposto de renda e também retificação, dúvidas de quem declarar, decisões, todas essas informações você pode conferir no nosso portal idifusora.com, assim como as deduções também. A gente citou o exemplo da empregada doméstica. Além da empregada doméstica, tem outras deduções possíveis para a declaração do imposto de renda. Tudo isso no nosso portal idifusora.com. Uma ótima segunda para você e até amanhã.